Agora sim, amados, boa noite. Depois de tanto tempo de aula, eu não lembrei de gravar, mas vamos voltar às nossas quádricas, né? Bom, como eu falei para vocês, né, com relação às nossas quádricas, ela pode ser representada por uma equação geral, e agora o nosso quadrado, agora nós vamos ter o quadrado nas três coordenadas. Pessoal, para a gente garantir que nós vamos ter aqui uma quádrica dentro do nosso espaço, eu preciso que pelo menos um desses coeficientes seja diferente de zero, para garantir o quadrado, né? Se todos eles são iguais a zero, acaba que todos eles somem, e aí nós perdemos essa característica de estar no espaço. Então, quando eu tenho pelo menos um desses coeficientes diferente de zero, já representa para a gente uma superfície quádrica, ou simplesmente o que a gente chama de quádrica. Agora, pessoal, nós vamos ter uma ideia geral aqui de uma superfície quádrica. Olha como nós temos a diferença, né, com relação às superfícies cônicas e também agora as nossas superfícies quádricas. Agora, amados, o que é que nós vamos entender também com relação à superfície quádrica? Aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar que tem um plano meio mais clarinho, né, meio azulzinho claro. Esse plano está indicando que nós vamos ter aqui uma secção, um corte com relação a essa figura espacial. Nós vamos estudar também o que a gente chama de traço da superfície. Quando a gente fala traço da superfície, está dizendo que nós vamos estudar as interseções dessa figura, né? As interseções dessa figura, quando nós temos um plano cortando, né? Em grosso modo falando, quando nós temos um plano cortando essa figura espacial. Então, aí nós podemos também ter essa possibilidade de estudo, que agora é o estudo dos traços da nossa quádrica. O que é que acontece, amados? Quando nós vamos seccionar essas figuras espaciais, as nossas quádricas, existe a possibilidade da interseção ser as nossas cônicas, digamos assim, geradoras dele. Então, por exemplo, quando nós vamos estudar o paraboloide, em alguma posição, quando a gente faz o corte, né? A gente secciona com o plano, em alguma posição a gente vai encontrar a parábola. Quando nós temos o elipsoide, em alguma posição que a gente secciona o plano, a gente encontra a elipse. E assim também para o hiperboloide. Então, todas as nossas figuras quádricas, que nós vamos estudar nessa unidade, paraboloide, elipsoide, hiperboloide, quando a gente traça uma secção, a gente consegue chegar na cônica de origem, que é a cônica que foi rotacionada. Isso é o que a gente chama de traço da superfície. O que é um traço, Pro? Quando a gente fala traço, vem de quê? Vem da interseção de um plano que está seccionando a superfície quádrica. Aí, amados, vai surgir para a gente o que a gente chama de superfícies quádricas centradas e as superfícies quádricas não centradas. Quando a gente tem as superfícies quádricas centradas, está dizendo que o centro da nossa superfície espacial ela vai coincidir com a origem do plano cartesiano. Então, nós vamos ter aí um centro, né, coincidindo com a nossa origem do plano cartesiano. E isso geometricamente falando. Algebricamente falando, nas superfícies quádricas centradas, todos os nossos coeficientes estão sendo elevados ao quadrado. Não aparece nenhum coeficiente que não está sendo elevado ao quadrado. Por exemplo, um x, um y, um z, ele não aparece, que é o caso dessas figuras. Na nossa equação geral, veja que a gente tem possibilidade de ter xy, xz, yz, só o x, só o y, só o z, e não apenas o z ao quadrado, y ao quadrado e o x ao quadrado. Quando acontece de aparecer só eles elevado ao quadrado, quer dizer que nós temos uma superfície quádrica centrada. Então, algebricamente falando, todas as superfícies quádricas centradas, todas as nossas incógnitas, que se referem ao eixo, né?
ela só aparece sendo elevado ao quadrado. Agora, aqui, pessoal, eu vou falar para vocês uma grande característica, que são as equações das superfícies quádricas centradas. Toda superfície quádrica que é centrada, a gente deixa tudo que está se relacionando com os eixos, né? Os nossos três eixos, x, y, z, de um lado da igualdade, do outro lado vai ser sempre igual a 1. Então, do outro lado da igualdade, nós vamos ter sempre igual a 1. Se aqui não for igual a 1, a gente tem que dividir toda a equação por algum número, por algum termo, para que, no segundo lado da nossa igualdade, nós tenhamos aqui o valor 1. Então, toda superfície quádrica agora, amados, quando nós vamos trabalhar, se ela for centrada, ela vai ter de um lado, né, a dependência dos eixos, x, y, z, sendo elevado ao quadrado, na nossa equação. Do outro lado, nós vamos ter 1. Aí vocês percebem que nós temos aqui A, B e C representando, né, valores que estão no nosso denominador, e esses valores estão relacionados com o tamanho dos eixos, das nossas figuras quádricas. Assim como nós temos relação também, cada um tem uma relação com relação à sua equação dentro da superfície quádrica, que também está diretamente ligado com a sua relação com a cônica que gera a superfície quádrica. Vocês se lembram como é a equação da elipse? X ao quadrado, tananã, 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 o valor de A, o valor de B tinham detalhes com relação à elipse. A mesma coisa é a hipérbole. Então, cada valor desse tem uma relação direta com a cônica que foi gerada, a superfície quádrica, e tem uma relação com o seu tamanho também no eixo, no nosso eixo coordenado. Além das superfícies quádricas centradas, que tem esse formato de equação, amados, aqui não quer dizer que vai ser mais ou menos para todo mundo, não. Nem quer dizer que é obrigatório aparecer as três ao mesmo tempo. Aqui são todas as nossas possibilidades. Nós podemos ter todo mundo mais, todo mundo menos, um menos e as outras duas mais, um mais e as outras duas menos. Aqui está indicando todas as nossas possibilidades de combinações dentro da nossa equação geral das superfícies quádricas centradas. A grande característica é que do outro lado nós vamos ter sempre 1. Se ela não for centrada, ao invés de termos 1 do lado, né, do lado direito, normalmente do lado direito da nossa igualdade, nós vamos ter um outro valor. E esse valor vai estar se relacionando com um dos nossos eixos. Então, vejam que aqui eu tenho CZ, BY, AX. Então, essas características aqui, essas equações, trazem características de equações de superfícies quádricas que não estão centralizadas, que não são centradas. Vejam que ao invés de só aparecer termos elevado ao quadrado, como era a outra possibilidade, né? X ao quadrado, Y ao quadrado, Z ao quadrado, agora aparece também para a gente um item de uma das nossas incógnitas, de um dos nossos eixos, que não está sendo elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado, então aparece o z se relacionando com a constante. Aqui eu tenho x e z, aparece o y. Aqui eu tenho y e z, do outro lado aparece x. Então, quando aparecer uma das três incógnitas, né, que não está sendo elevado ao quadrado, está dizendo que a nossa superfície é uma superfície não centrada, é uma quádrica não centrada. E aí, amados, quando for uma quádrica não centrada, para vocês encontrarem a equação geral dela, a equação canônica, vocês têm que colocar o termo que não está sendo elevado ao quadrado, isolado, de um lado da nossa equação. Então, ó a ideia, porque vocês vão precisar disso também, até para vocês identificarem, né? Com relação ao tipo de quádrica. Vocês já têm a capacidade agora de identificar se a superfície quádrica ela é centrada ou não centrada. Se ela for centrada, todas as incógnitas estão aparecendo, sendo elevadas ao quadrado. E comumente ela é de um lado da igualdade igual a 1. Se não tiver 1, basta que a gente divida toda a equação pelo termo que aparece depois. Mas vejam que não aparece nenhum termo
um x ou um y ou z sem estar sendo elevado ao quadrado. Então, aqui é uma superfície centrada. As superfícies que são não centradas, já aparece um item, né? Uma das nossas incógnitas, dos nossos eixos, que não está sendo elevado ao quadrado. Indica que a rotação foi feita em torno desse eixo. Então, se eu pegar, por exemplo, essa equação, é uma quádrica que ela foi obtida a partir de uma cônica que rotacionou em torno de Z. Uma quádrica, segunda equação, que foi obtida a partir da rotação de uma cônica que teve seu giro em torno de Y. Então, esses valores indicam para a gente qual é o eixo que foi rotacionado. Aqui um exemplo, amados, do seguinte. Traz uma pequena demonstração para vocês como é sair, né, dessa ideia de sair da equação do segundo grau, uma equação da cônica, né, que vai dar para a gente a quádrica, e chegar na equação da quádrica. Toda quádrica, quando nós vamos estudar sua equação geral, a sua equação geral pode ser obtida a partir de uma substituição na equação da cônica que gerou ela. O que é que isso quer dizer, amados? Eu estou estudando paraboloide, eu quero estudar a equação do paraboloide. Essa equação do paraboloide, ela não surge do nada. A equação do paraboloide, ela surge a partir do momento que a gente substitui na equação da parábola que gerou ele por algum termo. Por exemplo, aqui, eu tenho uma parábola que está sendo dada por z ao quadrado igual a 2y. Ou seja, está no plano z, esse plano zy. Ele rotacionou em torno do x. Então, nós vamos substituir um desses termos por algum valor. E essa demonstração mostra como é feita essa substituição. Aqui a demonstração, depois vocês, acredito que vocês já tenham dado uma lida, né? Mas o que é que a gente pode entender? Se a nossa rotação foi feita em torno do x, vocês irão na equação, claro, depende do que vai ter na equação, né? Se vai ter o y ou se vai ter o z. Se a rotação foi feita em torno do x, você substitui y ou z por raiz quadrada de y ao quadrado mais z ao quadrado. Essa raiz quadrada, ela vem daquele triângulo que a gente forma aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo, então a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, hipotenusa é raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. A partir disso, a gente diz o seguinte: se a nossa figura rotacionou em torno de x, ao redor de x, a gente substitui na equação ou y ou z por raiz quadrada de y ao quadrado mais z ao quadrado. Se ela rotacionou em torno de y, a gente substitui na equação x ou z por raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. E se ela rotaciona em torno de z, a gente substitui x ou y por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou a relação, amados. Se ela está rotacionando em torno de x, na equação ou vai aparecer y ou vai aparecer z. Então, você substitui por raiz quadrada dos dois termos ao quadrado. Se for y, raiz quadrada dos outros dois termos. Então, o eixo que está sendo rotacionado é aquele que não aparece dentro da raiz. Se eu tenho z, o meu z não aparece dentro da raiz, aparecem os outros dois eixos. Então, existe aqui também uma relação entre os três eixos coordenados. X, y, z. X, y, z. Dois estão sendo elevados ao quadrado e a raiz quadrada, e o outro indica onde foi feito o giro. Com relação a essa parte inicial de quádricas, de como é obtida as quádricas, quem são as quádricas, tem alguma dúvida, alguma pergunta, Matos? Sobre as quádricas centradas, não centradas, sobre os traços.
Professor, eu tenho uma dúvida, isso não é nem relacionado a... É com relação à rotação e translação. Em matemática, quando a gente fala em rotação, é o giro em torno de um eixo, né? Uhum. Seja x, y ou z, né? E quando a gente fala em translação, o que é que diferencia? É porque, assim, amado, quando a gente fala em rotação, é você pegar uma figura plana e rotacionar, rodar, vamos falar assim, né? Fazer um giro em torno de um dos eixos. Quando a gente fala em translação, é você pegar aquela imagem e posicionar ela em um local diferente, do mesmo jeito, ou ampliar ela ou reduzir ela em algum dos eixos. Por exemplo, eu tenho o eixo XY e ela está centrada. Eu posso tirar ela do centro e colocar em uma outra posição, manter a mesma configuração e manter ela em uma outra posição no plano. Só que eu posso também alongar ela. Então, eu posso pegar uma equação, multiplicar x e y por 4. Nós vamos obter uma figura parecida, só que ampliada 4 vezes. Então, nós vamos ter uma figura parecida, só que em uma outra posição. Então, a ideia de translação é você mudar a figura ou para um outro local ou ampliar um dos seus eixos. Então, a gente pode ter uma translação de 2y. Quando a gente pega só as coordenadas de y, multiplica por 2. A gente pode ter uma translação de 6x. Quando a gente pega só a coordenada de x e multiplica por 6. Aí a ideia Entendi. de translação. Entendi. Agora, rotação é girar. Girar. Entendi. É tanto, amados, que se vocês pegarem uma figura. Mas a pergunta de vocês é interessante, até porque eu acho que vocês estudam isso em álgebra. Mas eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Só uma coisa que eu acho interessante também. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o quadro. Para eu tentar mostrar um pouquinho. Digamos, amados, que vocês têm aqui uma parábola. Quando a gente vai rotacionar ela, é rodar ela em torno de um eixo. Mas vocês podem ter o comportamento dela assim, ó. Tipo assim, aqui seria transladar. Eu estou pegando e mantendo como se fosse, né? Claro que aqui tá na mão grossa, mantendo aqui o valor de y mesmo, tá vendo? Só que eu estou ampliando o valor de x. E eu posso pegar essa mesma parábola. Não, peraí. Essa mesma parábola e fazer isso. É como se eu estivesse mantendo as mesmas características para x e o meu y estivesse ampliando. Claro que a ideia é que eles são infinitas, né? Mas seria mais ou menos isso, a ideia de translação, falando assim em grosso modo. A gente pode ampliar de um lado, de um eixo, ou ampliar do outro lado. É tanto, amados, que quando vocês estiverem mexendo com matrizes, mexendo com foto, às vezes vocês querem, para vocês verem, vou trazer essa ideia da translação para mostrar para vocês uma aplicação direta da matemática. Se vocês pegam esse formato aqui, vejam que esse formato já está um pouquinho diferente. Ele está um pouquinho ampliado para o lado. A gente pode ter a mesma ideia da altura, né? Só que ele tem um lado mais achatado. Essa ideia aqui é o contrário. A gente pode ter a mesma ideia da base, só com uma altura diferente. Quando vocês estão cortando uma foto, digamos que vocês têm uma foto e vocês vão cortar, vocês têm que cortar sempre
Vamos agora voltar para o paraboloide, amados. Agora sim, está compartilhando para vocês meu roteiro do paraboloide? Tá, Sim. ok. Tá. O paraboloide, amados, é uma figura espacial. Ela é obtida a partir da rotação de uma parábola em torno de um eixo. E, a depender da nossa parábola e a depender de como é rotacionada, ela pode ter dois formatos. O paraboloide é uma das nossas únicas quádricas que ela muda o seu formato a depender de qual eixo ela está sendo girado, de qual eixo, né, ela vai ter a rotação. Então, observem aqui, deixa eu dar um zoom para vocês tentarem visualizar como foi feita a rotação e como é a ideia. Vejam aqui essa parábola. Essa parábola, vocês acham que estão em qual plano? Essa parábola aqui, que eu estou visualizando do meu lado esquerdo, do lado esquerdo. E aí, amados? Ficou mudo? Ela passa pela. No plano Y? Pronto. Visualmente falando, se ela está no plano, eu tenho aqui os três eixos, ó, X, Y, Z. Eu tenho os três eixos, porém, se é uma parábola, ela está no plano. Se ela está no plano, eu só trabalho com dois eixos, né? Isso, que é bidimensional, né? Isso. Quais são os dois eixos que essa parábola está aqui envolvendo? Quais são os dois eixos que ela está... Y e Z. Y e Z. Isso, Y e Z. Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, aqui eu tenho uma parábola que ela está em Y. A gente vai sair agora, amados, da ideia geométrica para a ideia algébrica para chegar na quádrica. Visualmente falando, eu tenho aqui uma parábola que está no plano YZ ou ZY. Quer dizer que as relações das coordenadas dela estão diretamente ligadas com as coordenadas de Z e de Y. Se as coordenadas dela estão diretamente relacionadas com Y e Z, quer dizer para a gente que a equação dela, ó, não tem X. Porque o X é igual a zero, ela não tem valor para X porque ela está no plano YZ. Então, as coordenadas dela só se envolvem com o valor de Y e o valor de Z. Então, nós conseguimos agora, para essa parábola, a equação Z igual a Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Aqui é a equação da parábola. Que eu estou colocando aqui é a equação da nossa parábola, que foi essa parábola que vocês, né, me disseram que está num plano com os eixos Y e Z. Agora, voltando àquela ideia, se ela está no plano Y e Z, nós vamos ter agora que substituir, né, ou Y ou o outro valor, ou Z, por raiz quadrada de dois termos ao quadrado, né? E vai depender de quê? Vai depender de qual eixo ela está sendo rotacionada. Se a gente pegar essa parábola que vocês estão vendo aqui, imaginar que essa parábola ela deu um giro. Então, viajem junto comigo no espaço para a gente conseguir ter a ideia. Imagine essa parábola que está no plano relacionado ao eixo Z e ao eixo Y. Imagine que essa parábola, só essa parábola que é essa linha, ela girou 360 graus, ela fez uma rotação em torno de um eixo e chegou nesse formato. Pelo formato
vocês acham que essa parábola ela fez o giro em torno de qual dos eixos? Em torno de Z. Em torno do eixo Pronto. Z. Então, pelo desenho da parábola, pelo desenho dessa superfície, nós temos aqui uma parábola que fez uma rotação em torno de Z. Primeira coisa, se eu tenho uma parábola, a parábola rotacionou em torno de Z, essa parábola passou a se transformar, após o giro, em um paraboloide. Aqui eu tenho a parábola, ó, um plano ZY. Então, eu tenho aqui só as duas coordenadas. Aqui eu tenho paraboloide, uma figura geométrica espacial que é classificada como quádrica, porque foi obtida a partir do giro da cônica parábola em torno de um eixo. E pelo formato, a gente viu que ela foi rotacionada em torno de Z. Se ela for rotacionada em torno de Z, vocês se lembram que por aquelas relações que a gente viu, se rotaciona em torno do eixo X, substitui-se Y ou Z por raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado. Por raiz quadrada de Y ao quadrado mais Z ao quadrado. Se ela rotacionou em torno de Z, eu vou substituir na equação ou X ou Y por raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado. Só que na nossa equação a gente não tem o X, porque a gente viu que a parábola está no plano YZ, então na equação da parábola não tem o X. Então a gente substitui onde tem Y por raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado. Por que eu substituo Y? Porque se ela rotacionou em torno de Z, ou eu substituo em X, ou eu substituo em Y. Só que a nossa equação está no plano YZ. Então, a parábola ela não possui valores para X. Depois que a gente substitui, olha como fica a nossa equação. Z igual a X ao quadrado sobre B ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado. E aí, amados, vocês vão chegar na equação geral do nosso paraboloide. O paraboloide, ele tem Z igual a X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Essa equação é considerando que o giro foi feito em torno de Z. Se fosse feito em torno de X, aqui seria Y e aqui seria Z. Se fosse feito em torno de Y, aqui seria X e aqui seria Z. Então, agora para a gente, a letrinha que não aparece o quadrado indica para a gente onde foi feita a rotação. Conseguiram acompanhar o raciocínio? A gente sai de uma cônica, uma parábola, está no plano YZ, equação envolvendo YZ, rotacionou a parábola em torno do eixo Z, obtém uma figura quádrica, que é uma figura espacial. A partir disso, a gente faz a nossa substituição e chega na seguinte equação. Z igual a X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Isso aqui, amados, esse formato, ele é chamado de paraboloide elíptico. Então, ó, ele tem um formato parecendo daquelas, antigamente, aquelas antenas digitais. Ela ainda se parece com as antenas da Sky, né? Nem estou fazendo propaganda, lembrei agora, não sei porquê. Mas aquelas antenas que a gente coloca de televisão, ela tem o formato de uma parábola. E não é à toa, viu, amados? Quando nós temos o desenho da parábola, é porque ele facilita a questão da absorção do sinal. Então, essa abertura aqui, ó, é tanto que quanto mais é achatadinha, mais abertinha, mais absorve o sinal. Então, hoje as nossas antenas são todas no formato, a maioria, né, que eu conheço de televisão, é no formato de uma parábola. E um paraboloide. E aí é o nosso paraboloide elíptico. Agora vocês, antes de eu passar, visualizem essa parábola. Imagine agora essa parábola rotacionando em torno de Y. A gente já viu que ela rotacionando em torno de Z, ela vai ter esse formato, que é o paraboloide elíptico.
E se ela rotacionar em torno de Y? Vejam aí e observem visualmente. Pensem aí, eu tenho essa mesma parábola e ela vai rotacionar em torno de Y. Vocês acham que vai ficar o mesmo formato que esse daqui? Não. Acho que não. Pelo desenho, parece que vai ficar um pouco diferente, né? Ah, eu acho que é igual. Vamos. Porque teria que girar ela aí em torno de Y. E esse giro em torno. Esse giro em torno de Y iria mudar o sentido aí. Eu acho, né? Iria mudar o sentido. Porque ele tá Z e Y, né, não? Sim. Ele teria que ficar X e Y? Aí seria o giro dela, só que ao invés dela girar, ela tem a mesma posição que ela está aqui. Só que ao invés dela rotacionar em torno de Z, que foi esse giro que ela fez assim, ó, assim em torno de Z, ela vai girar agora em torno de Y. É um giro horizontal, né? Isso. Um giro horizontal. Será que esse formato vai ficar o mesmo? Ah, se mudar pouquinha coisa nessa em questão, porque ela vai ficar horizontal, né, e não vertical. Nós vamos ver lá na frente. Guardem essa mesma parábola, que a gente vai ver lá na frente como ela fica girando no sentido do Y. Aqui é o desenho de um paraboloide, amados. Um paraboloide elíptico. Vocês conseguem, dentro dessas linhas pretas, vocês conseguem visualizar que entre essas linhas pretas existe aqui uma parábola ou várias parábolas? Tem várias parábolas. Será que dentro dessas linhas pretas, mesmo essas que estão na vertical ou nas que estão na horizontal, será que a gente consegue observar outra cônica por aqui? Elipse? Elipse. Quando a gente consegue observar, esses tracinhos pretos, está indicando para a gente agora os traços. A gente estuda também, dentro do estudo das quádricas, os traços. Agora eu vou mostrar para vocês como ficam os nossos traços com relação ao desenho. Aqui é só falando com relação às outras, né, as outras equações gerais. Se tiver o y, quer dizer que a rotação foi feita em torno dele. Se tiver o x, quer dizer que a rotação foi feita em torno do x. Então, com relação a paraboloide, vocês terão dois termos elevado ao quadrado, somando. Dois termos elevado ao quadrado, somando. Então, é a única das quádricas que aparece exatamente dois termos sendo elevado ao quadrado. Nas outras superfícies quádricas, vocês vão ver que aparecem os três termos sendo elevado ao quadrado. Mas o paraboloide é a única equação que tem dois termos apenas sendo elevado ao quadrado. Quando eu falo dois termos, é relacionado a x, y e z. Agora eu vou mostrar para vocês sobre os traços. Imagine que eu tenha aquela mesma figura. E aí eu tenho alguns planos. Aqui, essas imagens estão mostrando para vocês algumas possibilidades de traços que nós temos quando nós seccionamos essa imagem. Primeiro, vocês concordam comigo que se eu tivesse paraboloide elíptico e eu passar um plano onde está essa área azul, não vai tocar meu paraboloide em momento nenhum, não é isso? Conseguem visualizar? Se eu passar um plano exatamente onde está esse quadrado aqui, ele não toca
o nosso paraboloide em momento nenhum. Então, existe a possibilidade também dos nossos traços serem vazios. Quando é que os traços são vazios? Quando não existe nenhum contato entre o plano e a nossa figura quádrica. Mas aqui, ó, se vocês, essas duas ideias, está mostrando para vocês o seguinte: se eu pegar planos e cortar de modo na vertical, só que de forma inclinada, eu vou sempre conseguir, ó, parábolas. Então, independente da posição que vocês cortem, se vocês cortarem inclinados, ou até mesmo na posição totalmente vertical, vocês vão encontrar parábolas. Então, o traço, considerando que os planos serão cortados na vertical, serão parábolas. Se a gente corta na horizontal, os nossos traços Elipse, eles né? mudam. Aí é a elipse, que pode existir o caso de ser também a circunferência. É o que os traços pode ser a origem, se for, né, passando pelo centro. Os traços podem ser elipses, que é a ideia de ser traços na horizontal, e pode ser parábolas, que é a ideia de cortar na vertical, ou totalmente perpendicular ou totalmente inclinado. No caso do paraboloide, amados, a gente já viu a ideia da equação geral, e agora nós vamos ver a ideia dos traços, considerando o paraboloide elíptico. Então, a ideia do elíptico. Então, na palavra, na própria característica, né, já vem dizendo também para a gente com relação aos traços. Primeiro, se é paraboloide, com toda certeza, em alguma posição, os traços serão parábolas, porque toda a cônica geradora traz para a gente o traço. Segundo, se ele é elíptico ou elíptico, ele vai ter a elipse como também um dos seus traços. Então, esse paraboloide ele tem a possibilidade de ter traços parábolas, diversas parábolas e também elipses. Professora, a ideia de elipse é quando é oval, né? Sim. E essa diferença, e a circunferência é aquela que é bem Centralizada. Né? Tem como a gente ver o raio, né? Tem como a gente calcular raio de uma Sim. Na circunferência, a distância é a mesma para o centro. Na elipse, não. A elipse, a distância muda. Muda. Aqui são alguns exemplos. Agora eu vou mostrar para vocês como fica. Lembra daquela parábola que eu perguntei a vocês que se girasse em torno de Y, como seria o resultado? Aqui eu trago para vocês o desenho dela, ó. Ela Ficou já apareceu igual? ali antes. Não. Bem diferente, né? Muito. Então, amados, o caso do paraboloide, ele é a única das quádricas que tem dois olhares totalmente diferentes, a depender do giro que é feito, a depender do eixo que é feito. Aqui nós temos a mesma parábola, só que essa ideia é de ter feito a rotação em torno do eixo Y. Quando a gente faz a rotação em torno do eixo Y, o formato espacial, claro que esse daqui, para visualizar, é um pouquinho mais complicado, mas eu vou jogar nesse instante no GeoGebra para a gente dar uma olhada. O formato espacial, ele é diferente. E aí, o que acontece, amados? Ó, nós temos a mesma parábola, que estava se relacionando com Y e com Z, e agora a rotação dele foi em torno de Y. Então, na nossa equação, também vai mudar. A equação agora ela passa a ser menos. Então, ó, a segunda característica, o paraboloide, que a gente chama esse paraboloide de hiperbólico. O elíptico é aquele parecendo, né, um copinho, parecendo a ideia da antena. O hiperbólico, ele também se assemelha a uma cela. Tem alguns lugares que chama essa ideia, né, de cela. Então, nós vamos ver que existem dois tipos de paraboloide. Paraboloide elíptico e o hiperbólico. No elíptico, nós vamos perceber que a equação geral vai ter 2 termos elevado ao quadrado e o sinal vai ser de mais. Já no hiperbólico, nós vamos ter 2 termos elevado ao quadrado
só que o sinal vai ser de menos. Isso aqui também é estudado, amados, nas geometrias não euclidianas. Não sei também se vocês já viram algo nesse formato parecido. Então, nós temos dois tipos de paraboloide nesse formato e o que a gente já viu. E as nossas equações, ambas, né, utilizam os dois termos elevado ao quadrado. Na elíptica, nós temos o mais, na hiperbólica, nós temos o menos. Olha como fica a nossa figura. Agora vamos ver os traços. Olha os traços, que diferente. Então, agora, a gente não tem mais a possibilidade de elipses, como a gente viu no paraboloide anterior. Nós continuamos com a ideia dos traços de parábolas. Então, nós vamos sempre encontrar parábolas. Por quê? Porque a nossa superfície quádrica, o paraboloide, se ele for obtido a partir da rotação da parábola, em alguma posição, nós vamos encontrar, né, os traços de parábola. E quem é que surge agora como traço? O que é que surge agora como traço? Mas que traço a senhora está falando? Que tipo de... O corte? O corte, quando a gente corta ele... Mas em que posição? É isso que eu estou... Na vertical ou na horizontal. Olha o reflexo da horizontal aqui embaixo. Esse azulzinho aqui embaixo está indicando o reflexo de um corte na horizontal. Olha como ele fica. Aqui eu tenho possíveis cortes na vertical, que é esse tom mais rosinha e o tom mais roxo, que demonstra aqui as parábolas. Então, esses cortes são mostrados no formato da parábola. Esse que está no nosso plano está mostrando um corte na horizontal. E aqui para a gente já surge, ó, as hipérboles. Então, nós temos aqui também, ó, uma diversidade de hipérboles. Então, o paraboloide hiperbólico, quando a gente passa na horizontal, o traço é hipérbole. O elíptico, quando a gente passa na horizontal, os traços são elipses. E todos eles possuem a parábola também como traço. Pergunta, amados. Bem diferente os dois paraboloides, né? Lembre-se sempre, amados. O paraboloide, ele surge da rotação de uma parábola e, a depender do eixo, ele muda. Aí, nós vamos perceber que existem dois tipos de paraboloide, que além de mudar no formato, né? No formato geométrico, ele muda também com relação à sua equação. Então, a equação do paraboloide, de uma forma geral, tem só dois termos elevado ao quadrado. Ou o x e o y, ou o yz, ou o x e o z. Porque o outro termo indica onde foi feita a rotação. Se eles vierem, né, sendo elevados ao quadrado e somando, paraboloide elíptico. Se eles vierem somando os dois termos elevados ao quadrado, só que agora, somando não, subtraindo, quer dizer que é um paraboloide hiperbólico. No caso do elipsoide e do hiperboloide, vocês vão ter os três termos sendo elevado ao quadrado. No caso do paraboloide, só aparece dois termos. Se for somando, paraboloide elíptico, e se for subtraindo, o hiperbólico. Amados, na aula de paraboloide, vocês têm aqui uma lista de exercício, né? E eu vou pegar essas questões aqui, vou botar para vocês dentro do nosso GeoGebra, para a gente visualizar rapidinho como fica essas equações. E para a gente ver o desenho dentro do GeoGebra, eu acho que fica mais fácil, né? Da gente olhar, porque o desenho no 3D é bem complicado de fazer. Ó, a letra A, nós temos x ao quadrado
mais y ao quadrado menos 9z igual a zero, não foi isso? Olha o nosso formato, ó, o nosso paraboloide. Aí o que acontece, ó? Se a gente passar um plano... Ai, meu Deus. Se a gente passar um plano aqui onde está esse menos 2, o nosso traço vai ser vazio, porque nesse momento a gente não tem nenhum encontro, nenhuma secção desse paraboloide com traço. Agora eu vou girar ele só para mostrar para vocês, ó. Se a gente passa aqui na horizontal, se a gente passa na horizontal, nós vamos ter as nossas elipses e passando na vertical, né? Nas curvas na vertical, nós vamos ter aqui as nossas parábolas. Então, paraboloide elíptico. Aqui, pessoal, não sei se vocês conseguem, né, ver que existe uma distância. Essa distância está relacionada com os valores que nós vamos ter aqui, certo? Então, aqui, essa equação, se a gente fosse encontrar a equação geral, esse menos 9z, passaria para o outro lado, e aí nós teríamos que dividir todo mundo por 9, para encontrar a equação geral do nosso paraboloide. Esse é o paraboloide, o gráfico da letra A. Vamos ver a letra B. Ó, aqui já vai mostrando para vocês o desenho como se assemelha. Eu vejo que já tem aqui uma parábola, porque o nosso desenho ele é feito com base, né? Com base na rotação de uma parábola. Então, veja como esse aqui já está diferente, ó. Por que esse aqui está diferente? Porque a rotação dele foi feita em torno do Y. O nosso Y é esse eixo que está de verde, ó, amados. Vocês conseguem ver que tem 3 cores. Então, o eixo de verde é o eixo do Y. Ele fez a rotação, a nossa parábola rotacionou em torno do eixo Y. Então, se vocês passam um plano, né, nessa posição aqui, no sentido, por exemplo, y igual a menos 3, esse plano não secciona o nosso paraboloide em momento nenhum. Agora, se vocês passarem, por exemplo, em y igual a 5, vou botar mais ou menos assim, ó, consegue visualizar que existe aqui um formato, ó, parecido com o de uma elipse, ó. Aqui fica mais fácil a visualização. Eu estou olhando como se fosse de frente para o nosso paraboloide. Então, vocês conseguem perceber que existe aqui uma diferença de tamanho, ó. Aqui eu tenho o tamanho 4, aqui eu tenho o tamanho aproximadamente 8. 4, aproximadamente 8. Então, os denominadores que ficam na equação, quando está reduzida, indicam também esses tamanhos que a gente visualiza aqui. Então, aqui a gente tem o formato de uma elipse, ó. O formato da elipse quer dizer que os tamanhos com relação ao centro é diferente. Se eu pegar esse centro para cá, eu tenho 8. Se eu pegar esse centro para cá, eu tenho 4. Existe uma posição no paraboloide, que é totalmente ao centro, que quando você passa o plano, a distância fica a mesma. Então, aí nós vamos ter a circunferência, que é quando a mesma distância daqui para cá ou para qualquer outro ponto. Se vocês passam na vertical, qualquer traço na vertical vai trazer a parábola, inclusive a parábola de origem. Então, vocês conseguem visualizar que aqui existe o formato, ó, o formato da parábola que deu origem ao nosso paraboloide. Então, até assim você já consegue, acho que, visualizar um pouquinho melhor com relação a esse paraboloide.
Agora deixa eu colocar o paraboloide da letra C. A letra C, 4x ao quadrado, menos. Não saiam, não, amados, antes de eu baixar a lista de frequência, viu? Menos 9y ao quadrado, menos 36z igual a zero. Olha a diferença. Olha a nossa figura. Vejam que ela ficou bem diferente do que a gente tinha antes, ó. Aqui parecendo uma cela de cavalo. Aqui é o nosso paraboloide hiperbólico. Então, o paraboloide hiperbólico tem um comportamento totalmente diferente. E dentro da nossa equação, o que muda aqui o menos, ó. Veja que eu tenho duas das nossas incógnitas elevado ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado. E dentro dela eu tenho o sinal de menos. Quando o sinal é de menos, a nossa equação muda. Então, nós temos aqui um comportamento totalmente diferente. A gente consegue ter, né, a parábola e consegue ter também hipérboles como traço. Depende de onde vocês traçam, de onde vocês trazem o nosso plano. Se a gente traçar o plano como a gente está vendo, esse daqui, por exemplo, aqui nós vamos ter as hipérboles, ó. Esse formato aqui vai ser igual e essa linha daqui vai ser igual, tanto desse lado do plano quanto desse lado também. Se vocês traçam o plano na vertical, assim, aí vocês vão ter parábolas. Dúvidas, amados? Perguntas? Quando a senhora constrói no GeoGebra aí, a senhora clica nesse primeiro quadradinho sempre aí e digita a equação? Aqui a entrada, digita a equação. Para a gente não trabalhar com frações, eu digito a equação do jeito que está lá, sem ser a equação no formato reduzido. Vocês podem digitar do jeito que está lá, que ele vai dar o comportamento do mesmo jeito. Agora aqui tem várias funções no GeoGebra, inclusive tem uma função que eu acho que é essa daqui, que tem um plano passando aqui, interseção de duas superfícies. É um plano que passa, né? E aí vai cortar em algum lugar. Deixa eu pensar aqui. Z igual a 2. Aqui, tá vendo? Nosso plano. Aí ele mostra para vocês aqui um plano. Aí vocês conseguem visualizar aqui essa linha azul. Estou tentando girar ele agora, não quis. Mas aqui na linha azul, ó. Tem uma linha azul aqui pontilhada. E uma outra linha azul pontilhada, que indica as duas, a hipérbole, ó. Mesmo comportamento. Inclusive, já vem até dizendo no nosso GeoGebra, paraboloide hiperbólico. E aqui o plano que eu passei, o plano Z igual a 2, quando a gente tem o plano Z igual a 2, que é na posição horizontal, aqui as duas linhas azuis indicam o traço, o encontro, que é o nosso paraboloide hiperbólico e os traços, a hipérbole. O GeoGebra é tão massa, amados, que mostra até as nossas duas retas da hipérbole. Né? Lembra que a gente digitava, construía no desenho da hipérbole? Então vejam de cima aqui agora o plano. Ó. Olha como é que o plano está seccionando. Está seccionando na posição horizontal. Olha como fica o corte. Duas regiões iguais. Nós temos aí a nossa hipérbole. Agora vamos colocar aqui x igual a 4.
Foi. Ah, tá aqui. Quando coloca para girar, ele sai. Mais alguém tem alguma dúvida, amados? Aí era para mostrar os traços. Perguntas, meu povo, perguntas, dúvidas. Vou baixar a lista de frequência. Ainda bem que deu tempo ainda de conseguir a gravação, né? Professora, o questionário online vai acontecer mais uma vez antes do último encontro, né? E aí a gente vai mais uma vez fazer uma avaliação antes da senhora dar. Se pudesse trocar isso aí, seria muito bom para a gente. Pelo menos que a senhora colocasse a aula dia 5 e o questionário dia 6, porque não fica sem sentido a gente fazer um questionário antes do último encontro. É isso, mano. Agora eu fico assim pensando, como seria essa troca? Como seria essa troca? Seria uma aula numa quarta e o questionário na quinta? O que é aula tá para quinta e o questionário na quarta. Falaria com as pessoas que estão pegando essa disciplina da reoferta, que é um grupo reduzido. Acho que se falasse com o pessoal aí, cada um dava uma opinião, eu acho que a troca seria válida, até para o nosso rendimento no questionário online. Eu também acho, coleguinha. Porque não tem como a gente fazer um questionário sem ter a explicação da última aula, né? Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou encaminhar uma mensagem para a Ildete falando dessa situação, para ver se existe a possibilidade de uma troca. Porque a Ildete tem mais o controle dos alunos, né? Que fazem a referta e fazem outros componentes para ver a questão de outras avaliações também. Se conseguir mudar, eu aviso para vocês no AVA. Então, fiquem acompanhando o AVA, fora de mensagens, que se eu conseguir mudar, eu aviso por lá. Tá certo? Tá bom. Se a senhora conseguir, ótimo, né? Pronto, eu vou falar com a Ildete para ver essa possibilidade. Aí, assim que ela me retornar, eu coloco uma mensagem no AVA informando. Certo, amados? Se não, fique atento ao questionário. A senhora falou que termina dia 11, né? No caso, a sua disciplina, né? Termina dia 11. Dia 11. Na terça-feira. Mas dia 11 a senhora fala com tudo, né? Prova final, tudo. Aí no caso, por exemplo, o questionário não pode ser dia 11 porque não tem como fazer uma segunda chamada. E aí também a ideia é não colocar nada no dia 10 e 11, porque a gente, que é professor, tem que corrigir para lançar as notas, porque vocês precisam ter as notas, né, até uma determinada data, que é o dia 11, se eu não me engano. Vocês precisam ter as notas no portal para vocês saberem a situação da final. Então, assim, a gente já prolongou ao máximo mesmo. A última semana que a gente tem é essa semana, para finalizar tudo. Mas aí eu vou conversar com o Ildete. E assim que a gente tiver algum posicionamento, eu aviso para vocês. Oi, boa noite, professora, e boa noite, turma. Ó, porque Boa noite, amada. o questionário, se eu não me engano, é dia 4, não é isso? Agora você me pegou. Eu acho que não. Eu Esse questionário é 5. Como eu estou fazendo analítica e fundamentos, aí eu fico esquecida assim, porque tem atividade dia 4, tem dia 3 de fundamentos, tem dia 5, então 4 é... Por que não tem uma aula na segunda pro e a gente faz o questionário na terça? Eu vou conversar com o Ildete, amada, na segunda-feira, para saber a ideia. Só uma hora, pro. Uma hora, assim, rapidinho, para tirar só algumas dúvidas, assim, uma hora, só para você fazer mais algum exemplo e o questionário na terça. Que é, se eu não me engano, é dia 4 o questionário.
Eu vou saber dela. Eu acho que a proposta que seria mais viável seria o encontro síncrono na terça e o questionário na quinta. Eu acho, né? Pronto. Quinta é 6, então mudaria a data do questionário, não é isso? Sim. Mas aí, por enquanto, é uma proposta. Ainda vou falar com o INDEC para ver Sim. a possibilidade do encontro síncrono ser na terça. Pronto, tá certo. Na terça-feira, Na vocês quinta- têm aula? Oi? Na terça-feira, vocês têm algum encontro síncrono marcado para terça? Eu não, né? No meu caso, não. Eu acredito que não, porque no dia que tem prova, que tem questionário, atividade avaliativa, não tem aula, não tem encontro. Como terça-feira seria o dia do seu encontro, se eu não me engano, o questionário é dia 4. 4 é na terça-feira. Não, pelo que ela programou aqui, o questionário é dia 5, cai um dia de quarta, e a aula é dia 6, cai um dia de quinta. Então, não, a aula depois do questionário. Essa aula depois do questionário serve para a prova final, então. Aí serve para a prova final. Não é isso? Quem precisar, sim. Mas a ideia era ser um suporte para o questionário. Vou para a gravação. Sim. Para a unidade 3.